Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre os 51 sintomas do despertar espiritual, a parte 7, tá bom? A gente já está aí na parte 7 e a gente vai falar de mais alguns sintomas que você pode estar passando nesse exato momento. Começando com o 32º, 32, né, que é a harmonia com épocas e ciclos. E a gente até já falou sobre isso, conceito de tempo, você vai compreender cada vez mais o que será que é tempo? Será que existe passado, presente e futuro? Será que, na verdade, eu não aprendi sobre isso, fui programado a entender as coisas do jeito que elas são, mas na verdade elas não são? E aí, no caso, você vai começar a questionar. E esse questionamento não tem fim. E quanto mais alinhamento você tiver com o seu despertar espiritual, mais você vai entender e compreender que, na verdade, uma coisa não se trata daquela coisa de uma reta, né? O passado é isso, o presente é isso e o futuro é aquilo. Na verdade, tem mais a ver com um Ouroboros, né? Um símbolo oculto da serpente comendo o rabo, né? A cauda, vamos dizer assim, né? Então não tem fim. O alfa e o ômega também, que é um bom exemplo. O começo é o fim é o começo. Lei da correspondência, que está em cima, que está embaixo, que está embaixo, que está em cima. Polaridade, né? E aí por diante, né? Tudo é polar. E aí, cada vez mais que você tiver isso, você vai ter uma harmonia em relação às outras realidades acontecendo, em relação a dimensões paralelas que também estão acontecendo nesse instante. E, logicamente, que isso fica muito óbvio. Então, o que está acontecendo lá reflete aqui, é como se fosse um fractal, né? A gente tem vídeos, podcast também falando sobre isso. A ciência dos fractais. Tudo é fractal, então se você altera aqui, isso é um conceito da mecânica quântica que é o entrelaçamento quântico. Você alterando aqui, você altera lá. Você altera uma dimensão, altera uma realidade. E como nada é permanente, tudo é transitório, você consegue o que? Cada vez mais gerar movimento. A única coisa, a mudança, aliás, a única certeza do universo é a mudança. Lao Tse disse isso 500 a.C., né? Então tem muito a ver com isso. E aí você começa a procurar até coisas relacionadas à história, coisas que você não gostava, talvez você não gostava da professora ou professor de história da escolinha, da escola. Mas aí você vai se interessar muito por isso, pirâmides, zigurates, culturas alienígenas, ETs, né? E aí tirar um pouco dessa mística que foi criada, hollywoodiana, né, mentirosa, e aí cada vez mais entrar, por exemplo, que nós somos seres divinos, estamos aqui por um motivo e na verdade nós também temos que trazer esse despertar para mais pessoas. Interessante? 33º, 33, desarranjos elétricos e mecânicos. O que tem a ver desarranjos elétricos e mecânicos? Sim, né, as pessoas às vezes confundem isso com o retorno de Mercúrio. Retorno de Mercúrio não, retorno de Saturno não. É com o Mercúrio retrógrado, né? Basicamente, mas no retorno de Saturno também as pessoas têm essa confusão, né? Que pode acontecer muita coisa, acidente e tal. Mas quando tem o Mercúrio retrógrado, as pessoas meio que costumam ficar mais negativas. Ah, vai queimar meu micro-ondas, meu fogão, minha geladeira, meu computador, meu celular. E aí você tem que entender que essas coisas, o material, até esse smartphone que está na minha mão, esse celular que está na minha mão aqui como pauta, também é um dispositivo eletrônico. E como você emite também ondas eletromagnéticas, você repercute nele, né? Até onde tem muitas pesquisas científicas falando até do 5G, que o 5G faz mal para o ser humano. Sim, né? Tem várias pesquisas, só procurar. Então, nós interferimos nas frequências magnéticas, eletromagnéticas ao nosso redor. Então, dessa mesma perspectiva, você vai, por exemplo, estar usando seu celular, parece que não está funcionando direito. Está usando o computador, nossa, parece que hoje não está rendendo. A internet não funciona. Às vezes até o seu carro, estou tentando ligar o carro aqui, não vai. O que está acontecendo? Eu peguei um ônibus e o ônibus quebrou no meio da pista, né, da estrada. Pô, o que está acontecendo comigo? Parece que eu sou azarado. Não, tem um motivo. Tem até um motivo, por exemplo, né, recentemente, gravando esse vídeo, esse podcast, eu perdi um voo. Na verdade, foi cancelado, né, depois tiveram que reprogramar. Tudo tem um motivo. Tinha um motivo para acontecer. Ah, Diego, você também está no despertar espiritual? Sempre. Não existe um fim para o despertar espiritual, né? É um começo, o alfa e o ômega, sempre vai acontecer, né? Tem até num vídeo que a gente falou aqui que não tem um fim. O despertar espiritual são vários despertares ao longo da sua própria vida. Bacana? Então vamos lá. 34º, 34, né, o sintoma, aumento da sincronicidade. O que é sincronicidade? As coisas vão acontecer naturalmente, cada vez mais vai ter um alinhamento com a lei natural, e por ter um alinhamento com a lei natural, as coisas tendem a ser sincrônicas. Por exemplo, se você precisava de dinheiro, vai aparecer dinheiro. Se você precisava ter saúde, você vai ver que vai aparecer uma atividade física que você não tinha imaginado. Um relacionamento vai aparecer, às vezes, num barzinho, num restaurante, você vai conhecer alguém interessante, que você vai trocar o seu número de telefone, o WhatsApp, enfim, você vai continuar a conversa.
Às vezes até mesmo você estava precisando ouvir uma palavra amiga no meio da rua, às vezes você deixou cair, uma pessoa vai te ajudar para pegar essa coisa e fala, nossa, que faz um elogio para você e depois ela vai embora. Caramba, nossa, essa pessoa nem me conhece, mas falou aquilo, que legal, que bacana. Isso vai te fazer o dia cada vez mais diferente. Então, as coisas, elas têm, o pessoal chama de lei da atração, a gente sempre fala o quê? Que existe a lei natural. A lei da atração, na verdade, tem um objetivo também comercial, mas ela é muito natural, ela faz parte de você, ela não vai ser algo extrafísico, ou mesmo, você tem que pensar positivo todo dia. Não, você vai pensar negativo, é normal pensar negativo. Mas o lance todo é que cada vez mais as atividades, os pensamentos, as emoções, as atitudes, elas tendem a ser mais sincronizadas ao invés de antes que você não prestava atenção em nada, você não dava valor ao que estava acontecendo, e muitas vezes, na verdade, as coisas estavam acontecendo já, mas você era ingrata, você não dava valor ao que, na verdade, poderia acontecer, e muitas das vezes, na verdade, você já estava nesse processo. E às vezes você está nesse vídeo, nesse podcast, porque você quer fazer isso certo, né? Você quer fazer isso definitivamente. Então, por isso você está aqui também. Então, eu estou atraindo você e você está me atraindo, porque você está precisando do que eu tenho para fazer e eu também estou precisando de você. Então, a gente está nessa egrégora de luz, né? Nessa mesma vibração, nessa mesma vibe juntos. 35º, né, sintoma, 35, tem a ver com desenvolvimento das habilidades intuitivas e alteração dos estados de consciência. Isso é super interessante. A gente trabalha aqui na Alquimia da Mente com vários estágios meditativos, temos várias meditações básicas, intermediárias, avançadas, trabalhando, né, as 5 bandas de ondas. Então, a gente começa com delta, teta, alfa, beta e gama, para você desenvolver um tipo de atividade. Logicamente, você pode ter uma cura física, extrafísica, você pode ter, por exemplo, o alinhamento entre seu pensamento, coerência entre cérebro e coração. E isso faz com que você, cada vez mais, use esse conceito da intuição, você começar, por exemplo, a entender o porquê que eu tinha um estado de consciência antes diferente, agora eu tenho outro, uma percepção em relação que era para mim difícil, agora é mais fácil. Logicamente que isso demanda trabalho, tempo, dinheiro, esforço, porque nada vem do nada, né? Imagina uma árvore ela a primeira semente, a mesma coisa somos nós. A impaciência pode estar roubando momentos preciosos em relação ao seu próprio avanço. Nesse caso, você tem que ter um alinhamento. Por isso que o despertar espiritual não tem fim, porque todos os dias você vai ter vários despertares e por causa disso, você vai ter estados de consciência que você vai desenvolver. Antes você falava que o que você sentia agora já nunca ia fazer sentido, não é? Você fala para você, há um ano atrás, você está escutando, assistindo agora, me sentindo agora. Imagina você há um ano atrás, como que você era? Qual que era o seu estado de consciência? Quais livros, cursos, podcasts você consumia? Talvez nenhum, né? Você não estava nem aí com a vida, ou mesmo você estava num relacionamento tóxico, você estava às vezes morando em outro país, você estava com, sei lá, com a sua família, mas ao mesmo tempo você não sentia liberdade, sei lá, uma coisa nesse sentido. Por isso que você está conectado comigo. Porque em algum momento, em algum aspecto, na verdade, isso está trazendo dentro de você uma capacidade extrafísica. Caramba, eu preciso compreender isso de uma outra maneira. E a intuição é normal, né? A gente fala muito, conceito das antigas civilizações, que o coração, né, é o fogo, né? Se pensar como alquimista, o elemento fogo vem do coração, é muito utilizado o coração. O coração, inclusive, é o primeiro órgão a ser formado na nossa formação, né? Quando nós estamos se desenvolvendo, né, como ser terráqueo, vamos dizer assim, ser humano. E aí é muito fascinante quando a gente começa a desenvolver o coração, a coerência cardíaca. Né? Temos vídeos, podcasts sobre isso também, se você quiser saber mais. 36º sintoma, 36, é comunicação com a existência. E aqui dentro da Alquimia da Mente, a gente chama de existência. Pode chamar de Deus? Pode. Buda, Krishna, Alá, Jeová, Javé, grande arquiteto do mundo, criador, da maneira que você chamar, né? Na verdade, a gente sempre passa esse conceito da existência porque é algo que existe, nunca vai deixar de existir, tem a ver com a lei universal, talvez, às vezes, a lei do natural, desculpa, tem a ver com o universo, multiverso, né? Da forma que você quer chamar. Mas quando você tem uma comunicação com a existência, você começa a entender que a criação é o criado, o criador é o criado. Então você é tanto o criador, o co-criador e também o co-criado, o criado. E aí, nesse sentido, tudo que chega até você é matemático. Então, se você tem um problema, você tem a solução. Se isso é um desafio, você tem a solução. Se você está num embate, né, profissional, você tem a solução. Financeiro, você tem a solução. Pessoal, você tem a solução. Emocional, você tem a solução. Tudo tem solução. Mas a partir do momento que, na verdade, você não reconhece isso, é ingrata, é ingrato,
você na verdade não desenvolve o seu despertar espiritual, obviamente que as coisas tendem a ser cada vez mais difíceis para você. Por isso que o desenvolvimento do despertar espiritual é algo que você tem que colocar como foco, é uma prioridade. Porque não é algo, é porque eu vou desenvolver minha espiritualidade só hoje ou mesmo no final de semana. Não tem a ver com isso, é todo dia. No final de semana, não tem final de semana. No feriado, também não tem feriado. É começo de ano, também não tem começo de ano. Você foi treinada, programada para entender o mundo do jeito que você entende. Por isso que é tão importante você dar um próximo passo. E para te ajudar nesse próximo passo, a gente tem um curso de treinamento que você pode clicar aqui no primeiro link da descrição. É muito fácil, muito simples para você saber mais. É só clicar no primeiro link da descrição aqui que você vai ter mais informações e se fizer sentido, faça parte aqui da próxima turma, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade para você. Nos vemos em mais vídeos e podcasts aqui. Um abraço e nos vemos em mais vídeos e podcasts.